Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família nessa tarde. Hoje é dia 11 de abril, sábado, comemorado aí o sábado de Aleluia, né? E amanhã, o domingo da Páscoa, né? As pessoas celebram o domingo da Páscoa. Será que realmente estão celebrando a Páscoa da forma que a Bíblia ensina? Será que o símbolo da Páscoa realmente tem sido lembrado nesses dias, né? Nós precisamos refletir um pouco sobre isso, né? Nós não podemos nos deixar levar pelos costumes, né, dessa sociedade, dessa geração. Eu queria ler um trecho da Palavra de Deus para assim refletirmos sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, sobre a verdadeira libertação nos dada em Cristo Jesus. No capítulo 22 de Lucas, no versículo 63 ao 65, nós temos algumas informações muito importantes que nos mostram um pouco a respeito do que Jesus passou, do que Jesus sofreu no nosso lugar. Lucas 22, 63 a 65 diz assim: E os homens que detinham Jesus zombavam dele, ferindo-o, e vedando-lhe os olhos, feriram-no no rosto e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. As pessoas zombavam de Jesus, as pessoas maltratavam Jesus, as pessoas o feriam. E ainda hoje nós vemos muitas pessoas que ainda fazem assim. Muitas pessoas zombam de Jesus, zombam do Evangelho, muitas pessoas ainda maltratam, ainda ferem Jesus através das suas atitudes. E realmente nós precisamos pensar sobre isso, principalmente quando muitos estão aí comemorando essa pseudo-Páscoa, né? E na verdade se esquecem do maior símbolo da Páscoa, que é o Filho de Deus, que foi enviado por nós para derramar o sangue pela nossa vida, entregar a sua vida pela nossa, nos resgatando do império das trevas, nos tirando das mãos do inimigo. Ontem eu estava assistindo juntamente com a minha família um filme que retrata de forma bem evidente muita coisa que Jesus passou, muito sofrimento, e realmente é um filme que nos leva a chorar em algum momento, quando nós conseguimos lembrar e imaginar o quanto Jesus sofreu por nós. Quantos açoites, quantas feridas ele sofreu no nosso lugar. Aquela cruz que era nossa e ele tomou-a sobre os seus ombros. Aquela coroa de espinhos que colocaram sobre a sua cabeça, zombando dele, dizendo que ele era o rei dos judeus, mas de forma sarcástica, e, no entanto, feriram Jesus, zombaram dele, fizeram tudo para denegrir a imagem de Jesus, para acabar com a sua reputação e, além disso, com a sua própria vida, como o fizeram. Mas tudo estava dentro do projeto de Deus, do plano de Deus. Eu estava falando com as minhas filhas, quando nós estávamos assistindo o filme, que tudo estava dentro do propósito de Deus. Aprove a Deus moê-lo, moer o seu próprio filho. Foi da vontade e do agrado do Pai que Jesus vivenciasse tudo aquilo que ele vivenciou, todos aqueles açoites, todo aquele sofrimento. Foi do agrado do Pai que Jesus vivenciasse tudo aquilo por amor a nós. Em João 20, no capítulo 20, versículo 30, diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Realmente, se fossem anotar, escrever tudo que Jesus realizou aqui na terra, não caberia no livro sagrado, não caberia. E também eu imagino que muito sofrimento que Jesus passou, ele enfrentou muito mais do que aquilo que está registrado, do que aquilo que foi apresentado no filme, se bem que é um filme muito realista, mas Jesus passou muito mais. O sofrimento dele foi muito maior. E ele sofreu no nosso lugar, ele tomou o nosso lugar, assumiu a nossa culpa. Se realmente fossem escrever e descrever tudo que Jesus passou, todo o seu sofrimento, todos os seus milagres, tudo aquilo que Jesus vivenciou aqui na terra,
não existiriam livros para que pudéssemos escrever e anotar tudo. Jesus sofreu muito, Jesus sofreu no nosso lugar, Jesus assumiu o nosso lugar. No livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 44, a palavra de Deus diz assim: e posto em agonia, orava intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Jesus, ele quando orava ao Pai, quando ele imaginava tudo que ele ia passar, tudo que ele ia enfrentar, todo o sofrimento, o peso dos nossos pecados sobre os seus ombros, a palavra de Deus diz que ele ficou em agonia, ele realmente sofreu tanto, de forma intensa, enquanto ele orava, a ponto de suar gotas de sangue. Imagina o sofrimento de Jesus pela minha vida, pela sua vida. Será que nós ainda paramos em algum momento para pensar que, às vezes, o sofrimento que ele enfrentou lá naquele tempo, de repente, nos nossos dias também, ele tem vivenciado tantos outros sofrimentos? Quantas pessoas têm ferido Jesus através das suas atitudes, através das suas palavras e pensamentos? A palavra disse que ele estava em agonia e que ele começou a orar, ele começou a suar até sangue, sofrendo muito antecipadamente, porque ele havia de passar algo extraordinário, algo grandioso, algo muito sofredor, por amor a mim, por amor à sua vida. Ele orava intensamente e a palavra diz que até o seu suor se tornou como gotas de sangue. Jesus sofreu muito no meu lugar, no seu lugar, para que hoje pudéssemos lembrar do sofrimento dele, celebrar a verdadeira Páscoa, para que pudéssemos lembrar de tudo que ele passou e entender que realmente ele é o nosso libertador, ele é a nossa Páscoa. Mas essa geração, esse sistema religioso, as pessoas nesse tempo, elas, de alguma maneira, elas negligenciam tudo que Jesus passou. As pessoas hoje querem viver da sua forma, da sua maneira, e esquecem daquilo que Jesus ensinou. Ele nos ensinou para estarmos refletindo sobre as suas atitudes, sobre o seu comportamento, e como a palavra de Deus ela nos ensina, nós devemos andar como ele andou. Caminhar como Jesus caminhou, viver uma vida parecida com a vida que ele viveu aqui na terra. Mas essa geração, as pessoas nesse tempo, infelizmente, às vezes até nós mesmos, em algum momento, nós somos tentados a viver uma vida fora daquilo que é a proposta de Deus, do Senhor Jesus para a nossa vida. Lá no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 41, fala que os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus falando de si mesmo, né? Ele era maior que Jonas. E ele estava pregando o arrependimento. E ele estava anunciando as boas novas de salvação, dizendo para que as pessoas se arrependessem. Mas as pessoas, no tempo de Jesus, não se arrependeram. E na nossa geração, nos nossos dias, as pessoas continuam com o coração duro, continuam agindo de forma inadequada e não se arrependem. E Jesus, ele disse que os ninivitas, eles ressurgirão no juízo com essa geração, com a dele e com a nossa, eu creio, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eles se arrependeram. Os ninivitas, na situação que eles viviam, eles ao ouvir o conselho de Deus, eles se voltaram para Deus e se arrependeram. E eu, e você, e nós, e essa geração. O que será de nós? Como nós iremos nos comportar, mesmo sabendo de tudo que Jesus passou, o que ele padeceu pela nossa vida, por amor a nós? E ele exige de cada um de nós que vivamos de uma forma coerente, que possamos nos parecer com ele.
Diante dessa crise mundial, diante dessa pandemia, epidemia, e muitos estão sofrendo, muitos estão morrendo, muitos estão enclausurados dentro de suas casas e muitos têm a oportunidade de refletir sobre a sua vida, sobre as suas atitudes. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho, pelo seu Filho, pelo Filho de Deus. Jesus, ele deseja falar ao nosso coração, nos ensinar, nos instruir. Ele tem o melhor para nós e o melhor é ele mesmo, é a sua presença, é a sua natureza. Mas sabe, irmãos, algo que eu tenho pensado, tenho refletido, e isso tem, de certa forma, gerado no meu coração uma grande preocupação com essa geração, com as pessoas desse tempo. Olha, eu tenho visto e visualizado muitas pessoas que mesmo em meio a tanto sofrimento, a esse caos social, a essa problemática na área da saúde, muitos ainda continuam com o seu coração duro. Muitos ainda continuam ferindo o Senhor. Quantos desses que estão dentro das suas casas e estão somente aguardando passar esse momento e acham que depois vai voltar tudo ao normal e não param para refletir, porque esse é o momento de reflexão e Deus permitiu que tivéssemos esse momento, que vivenciássemos essa situação para que pudéssemos nos voltar para Deus. Enquanto há tempo, o tempo de Deus é já, é agora para a nossa vida. Quantos negligenciam a palavra de Deus? Quantos dão as costas para Deus, mesmo vivenciando em meio a tantos problemas? Será que não temem? A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se nem o temor do Senhor tem em seus corações, o que será dessa geração? Diante dessa crise mundial, diante desse problema que alastrou em toda a humanidade, muitos ainda não reconhecem que precisam consertar a sua vida, que precisam se arrepender. Olha, os ninivitas ressurgirão no juízo e condenarão essa geração. Jesus disse: os ninivitas irão ressuscitar, ressurgir para condenar essa geração. O pecado dessa geração, porque eles, quando ouviram de Deus, se arrependeram, se voltaram para Deus. E nós? E a nossa geração? E as pessoas desse tempo? Será que tem se lembrado de tudo que Jesus passou? Será que tem se voltado para Deus? Será que tem refletido sobre o sofrimento do Filho de Deus na cruz do Calvário? Será que essa geração tem percebido, tem entendido que Jesus veio por amor, morreu por cada um de nós, se entregou, tomou o nosso lugar, pagou um alto preço, derramou o seu sangue para nos salvar? Será que muitos ainda vão continuar dando as costas a Jesus? Será que muitos ainda o rejeitarão? É momento de refletirmos sobre a nossa atitude. E é tempo de arrependimento. E eu convido você hoje a se arrepender dos seus pecados, a entregar a sua vida a Jesus. Lembre-se de tudo que Jesus passou. Quantos filmes da paixão de Cristo, da morte de Jesus, as pessoas assistem e às vezes elas nem se preocupam, não pensam que tudo que Jesus enfrentou foi por você, foi por sua causa, foi por amor à sua vida. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, falou-nos por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela morte de Jesus, por tudo que ele enfrentou naquela cruz por amor a nós. Eu gostaria de orar por você. E se você quiser entregar a sua vida a Jesus agora, nesse momento, feche os seus olhos. Eu gostaria que você orasse sinceramente e se entregasse a Jesus, arrependendo-se dos seus pecados. Feche os seus olhos onde você está, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai,
Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado nesses dias, de refletirmos sobre a nossa vida, sobre as nossas atitudes, e de, ó Deus, de alguma maneira, podermos nos voltar ao Senhor. Nós que estávamos dando as costas ao Senhor, nós que estávamos caminhando para longe de Ti, Senhor, agora nos achegamos a Ti, agora corremos para Ti. Agora entendemos e percebemos que verdadeiramente o Senhor nos ama, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, o Senhor se entregou por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu sacrifício pela nossa vida. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor deu o que o Senhor tinha de melhor, o Seu único Filho, para morrer no nosso lugar naquela cruz, para pagar o preço dos nossos pecados. Senhor Jesus, aqueles que ainda não se entregaram a Ti, que não fizeram um compromisso de servi-lo, que não receberam o Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas, que possam fazê-lo imediatamente e que possam se render aos Teus pés, arrependendo-se dos seus pecados, e que através do Seu sangue precioso o Senhor possa purificá-los de toda impureza. E que, ó Deus, o Senhor possa, nesse momento, escrever o nome dessas pessoas no livro da vida do Cordeiro. E que o Senhor possa transportá-los das trevas para a maravilhosa luz. E que o Senhor possa transformá-los em novas criaturas. Assim eu oro a Ti, Senhor, crendo que o Senhor é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. E eu oro a Ti agradecido com a certeza da vitória, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, meu querido, que você possa receber do Senhor, primeiramente, o maior presente, a salvação. E que juntamente com a salvação em Cristo Jesus, com a vida eterna que Deus tem para a sua vida, através do seu Filho, que você possa ser abençoado com toda sorte de bênçãos em todas as áreas. Que a bênção de Deus recaia sobre a sua vida, sobre a sua família. Assim, eu oro ao Senhor para que Deus abençoe grandemente a sua vida. No nome de Jesus, que Deus te abençoe hoje e para todo sempre. Essa é a minha oração. Amém.